Obrigada, presidente. Senhor presidente, eu vou deixar de ler aqui os artigos e fazer a citação das leis que embasam a presente questão de ordem, porque já dirigi a mesa, protocolei a mesa a presente questão de ordem até para facilitar depois o despacho e a decisão de Vossa Excelência. Mas baseado na Constituição Federal, no regimento interno, senhor presidente, na Lei 1059, é que apresento a presente questão de ordem, que, aliás, temos apresentado em todas as fases deste processo de impeachment, que, como Vossa Excelência sabe, nós temos absoluta certeza que não é um impeachment, porque um processo com forma, entretanto, sem conteúdo. Essa questão de ordem, senhor presidente, ela é da mais extrema gravidade. E a solicitação é para que este pedido de impeachment não continue prosperando e que seja remetido à Comissão de Constituição e Justiça para dar parecer sobre o que aqui levanto, senhor presidente. Essa denúncia contra a senhora presidenta Dilma, ela se refere a itens da prestação de contas da presidente Dilma Rousseff, prestação de contas do ano de 2015, prestação de contas, presidente Lewandowski, que conforme a Constituição Federal, só quem tem capacidade, poder de julgar é o Congresso Nacional. Não é nem o Senado e nem a Câmara separadamente, é o Congresso Nacional, portanto, deputados e senadores juntos, a partir de um critério, um rito também perfeitamente estabelecido pela Constituição Federal. Veja, Vossa Excelência, essa é a lei maior do país. E o fato, presidente Lewandowski, o fato é que até agora as contas de 2015 não foram apreciadas sequer definitivamente pelo Tribunal de Contas da União, portanto, não tem nenhum parecer prévio e muito menos foram julgadas pelo Congresso Nacional. Portanto, entendemos que a supressão de instâncias no processo de apuração de eventual cometimento de crime de responsabilidade da senhora presidenta, assim como a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Congresso Nacional. Então, senhor presidente, baseado nisso, e eu quero aqui levantar alguns fatos novos, porque há muito tempo, não só a defesa, mas nós todos temos levantado esta preliminar, que infelizmente tem sido indeferida. Mas agora eu quero me socorrer à decisão recente do Supremo Tribunal Federal. No dia 10 agora de agosto, o Supremo Tribunal Federal foi questionado através de um recurso extraordinário, aliás, mais de um recurso extraordinário, na seguinte linha. Perguntou este recurso ao Supremo Tribunal Federal qual seria o órgão competente, se a Câmara dos Vereadores ou os tribunais de contas para julgar contas dos prefeitos e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas geraria ineligibilidade do prefeito em caso de omissão do Poder Legislativo. E qual foi a decisão por maioria? Aliás, um julgamento que prevaleceu a divergência levantada por Vossa Excelência de forma perfeita, correta, tanto que vencedora, presidente Lewandowski. A decisão foi de que, por força da Constituição, são os vereadores que detêm o direito e o poder de julgar as contas do chefe do Executivo Municipal, na medida que representam os cidadãos. A mesma coisa se aplica aos governadores e à presidenta da República. A mesma coisa. E veja, Vossa Excelência, nós aqui estamos a condenar, prestes a condenar, porque essa é uma decisão, tanto que eles mesmos dizem, não é técnica, é pelo conjunto da obra, a condenar uma presidente alegando crimes de responsabilidade em julgamento de aspecto das contas, presidente. Então não dá para seguirmos com esse processo. E se amanhã, pergunto de Vossa Excelência, se amanhã o Congresso Nacional, aliás, o parecer do senador Assir Gurgax das contas de 2014 é pela aprovação. Vale mais o parecer prévio do Tribunal de Contas ou vale o parecer do Congresso Nacional? Então, presidente, e se amanhã a presidenta for inocentada, o mandato será devolvido a ela? Eu pergunto aos senhores. E não venham os senhores dizer que esse é um crime isolado que não tem nada a ver com prestação de contas. Tem. Tudo. Tenho aqui uma resposta a um requerimento
do Tribunal de Contas da União, e eu pedi à presidente, se Vossa Excelência me permite 30 segundos, eu concluo. Eu tenho aqui, senhor presidente, uma resposta de um comissão especial de impeachment, muito obrigada, do Tribunal de Contas da União, que foi respondido pela Procuradora-Geral em exercício, doutora Cristina Machado Costa e Silva, em que ela fala taxativamente, falando da atuação do membro do Ministério Público de Contas, dizendo que essas questões, essas possíveis irregularidades foram consideradas tão sérias que vieram somar a análise da prestação de contas. Então não há como fugir. O que nós estamos aqui discutindo e julgando é a presidente por atos da sua prestação de contas. E nós não podemos, senhor presidente, por mais longo, por mais correto que esteja o rito, não podemos substituir o dever constitucional e somente deste Congresso Nacional, e não Senado Federal ou Câmara separadamente. Então é essa a questão de ordem. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin. Concedo a palavra ao senador Ronaldo Caiado pelo prazo de até 5 minutos para a contradita. Senhor presidente, são finalidades totalmente diferentes. A nobre senadora que me antecedeu tem conhecimento da matéria. Esta questão de ordem já foi apresentada diversas vezes. A base da fundamentação da senadora não produz nenhum resultado prático diante do fato que nós estamos, neste momento, julgando. Primeiro, porque são coisas distintas. Julgar conta ou o parecer do Tribunal de Contas da União está previsto no artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal. O impeachment não exige parecer prévio de TCU. Não tem isto. Ou seja, querer misturar conta do gestor com processo de impedimento. São situações totalmente distintas. Não tem como querer vincular. No momento do julgamento anterior do presidente Collor, também não teve vinculação alguma. Tribunal de Contas apresenta as contas e o Congresso Nacional vai julgar. Diferente agora, no caso do impeachment da presidente. O impeachment da presidente é julgado pelo Senado Federal, não é pelo Congresso Nacional. É um outro colegiado, um outro rito totalmente diferente. As penalidades são diferentes. Um presidente da República ou qualquer gestor público que tem suas contas ali não aprovadas ou reprovadas, ele se torna inelegível. Impeachment de presidente da República torna a presidente da República inabilitada. Totalmente distinto. Conta pública não foi aprovada, ela está inelegível. A presidente foi impeachmentada, ela está naquele momento inabilitada. O que é isso? Ela não pode ser funcionária pública, ela não pode ser, em hora alguma, participar de concurso público, mesmo aprovada não pode assumir, ela não pode participar nem como mesária, nem como membro de júri, ela está inabilitada para qualquer cargo público. Então são coisas totalmente distintas. E para encerrar, senhor presidente, essa matéria, Vossa Excelência já teve a oportunidade de respondê-la. Não só é repetitivo, mas até um desrespeito ao presidente, o ministro Lewandowski. Porque nós fizemos um entendimento que matérias e questões de ordem que já haviam sido formuladas, elas não seriam sequer admitidas pela mesa. O presidente, Vossa Excelência, já disse: desde logo adianto o meu entendimento no sentido de que não se poderia, por meio de uma questão de ordem, pleitear suspensão da realização de sessão para a realização de diligências, já que não caberia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de presidente do processo, determinar a destempo a realização de novas provas de diligência. Quer dizer, isto é ou não é procrastinação?
Isto é ou não é chicana? Então, o que nós estamos apresentando, questão de ordem que já aconteceu, a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal e, no entanto, a reincidência sobre a mesma questão de ordem respondida por Vossa Excelência. Então, senhor presidente, realmente não tem a menor procedência e realmente tem o único objetivo de tentar procrastinar o andamento da sessão para ouvirmos as testemunhas. Obrigado. Um momento eu vou decidir. Primeiramente, só há uma contradita após a questão de ordem. Então, eu admitiria excepcionalmente, primeiro o senador Lindenberg, depois de Vossa Excelência, que interfira pela ordem. O eminente advogado José Eduardo Martins Cardoso também pede a palavra pela ordem. Sua Excelência não poderá formular questões de ordem. Pois não. Vossa Excelência também terá a palavra. Então, o senador Lindenberg, mas estritamente pela ordem, por favor, depois o senador... Agora, no caso do impeachment da presidente. O impeachment da presidente é julgado pelo Senado Federal, não é pelo Congresso Nacional. É um outro colegiado, um outro rito totalmente diferente. As penalidades são diferentes. Um presidente da República ou qualquer gestor público que tem suas contas ali não aprovadas ou reprovadas, ele se torna inelegível. Impeachment de presidente da República torna a presidente da República inabilitada. Totalmente distinto. Conta pública não foi aprovada, ela está inelegível. A presidente foi impeachmentada, ela está naquele momento inabilitada. O que é isso? Ela não pode ser funcionária pública, ela não pode ser, em hora alguma, participar de concurso público, mesmo aprovada não pode assumir, ela não pode participar nem como mesária, nem como membro de júri, ela está inabilitada para qualquer cargo público. Então são coisas totalmente distintas. E para encerrar, senhor presidente, essa matéria, Vossa Excelência já teve a oportunidade de respondê-la. Não só é repetitivo, mas até um desrespeito ao presidente, o ministro Lewandowski. Porque nós fizemos um entendimento que matérias e questões de ordem que já haviam sido formuladas, elas não seriam sequer admitidas pela mesa. O presidente... Veja, Vossa Excelência, essa é a lei maior do país. E o fato, presidente Lewandowski, o fato é que até agora as contas de 2015 não foram apreciadas sequer definitivamente pelo Tribunal de Contas da União, portanto não tem nenhum parecer prévio e muito menos foram julgadas pelo Congresso Nacional. Portanto, entendemos que a supressão de instâncias no processo de apuração de eventual cometimento de crime de responsabilidade da senhora presidenta, assim como a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Congresso Nacional. Então, senhor presidente, baseado nisso, e eu quero aqui levantar alguns fatos novos, porque há muito tempo, não só a defesa, mas nós todos temos levantado esta preliminar, que infelizmente tem sido indeferida. Mas agora eu quero me socorrer à decisão recente do Supremo Tribunal Federal. No dia 10 agora de agosto, o Supremo Tribunal Federal foi questionado através de um recurso extraordinário, aliás, mais de um recurso extraordinário, na seguinte linha.
perguntou este recurso ao Supremo Tribunal Federal qual seria o órgão competente, se a Câmara dos Vereadores ou os tribunais de contas para julgar contas dos prefeitos e se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas geraria ineligibilidade do prefeito em caso de omissão do Poder Legislativo. E qual foi a decisão por maioria? Aliás, um julgamento que prevaleceu a divergência levantada por Vossa Excelência de forma perfeita, correta, tanto que vencedora, presidente Lewandowski. A decisão foi de que, por força da Constituição, são os vereadores que detêm o direito e o poder de julgar as contas do chefe do Executivo Municipal, na medida que representam os cidadãos. A mesma coisa se aplica aos governadores e à presidenta da República. A mesma coisa. E veja, Vossa Excelência, nós aqui estamos a condenar, prestes a condenar, porque essa é uma decisão, tanto que eles mesmos dizem, não é técnica, é pelo conjunto da obra, a condenar uma presidente alegando crimes de responsabilidade em julgamento de aspecto das contas, presidente. Então não dá para seguirmos com esse processo. E se amanhã, pergunto de Vossa Excelência, se amanhã o Congresso Nacional, aliás, o parecer do senador Assir Gurgax das contas de 2014 é pela aprovação. Vale mais o parecer prévio do Tribunal de Contas ou vale o parecer do Congresso Nacional? Então, presidente, e se amanhã a presidenta for inocentada, o mandato será devolvido a ela? Eu pergunto aos senhores. E não venham os senhores dizer que esse é um crime isolado que não tem nada a ver com prestação de contas. Tem. Tudo. Tenho aqui uma resposta a um requerimento do Tribunal de Contas da União e eu pedi à presidente, se Vossa Excelência me permite, 30 segundos eu concluo. Eu tenho aqui, senhor presidente, uma resposta de um requerimento. Comissão especial de impeachment, muito obrigada, do Tribunal de Contas da União, que foi respondido pela Procuradora-Geral em exercício, doutora Cristina Machado Costa e Silva, em que ela fala taxativamente, falando da atuação do membro do Ministério Público de Contas, dizendo que essas questões, essas possíveis irregularidades foram consideradas tão sérias que vieram somar a análise da prestação de contas. Então não há como fugir. O que nós estamos aqui discutindo e julgando é a presidente por atos da sua prestação de contas. E nós não podemos, senhor presidente, por mais longo, por mais correto que esteja o rito, não podemos substituir o dever constitucional e somente deste Congresso Nacional, e não Senado Federal ou Câmara separadamente. Então é essa a questão de ordem. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin. Concedo a palavra ao senador Ronaldo Caiado pelo prazo de até 5 minutos para a contradita. Senhor presidente, são finalidades totalmente diferentes. A nobre senadora que me antecedeu tem conhecimento da matéria. Esta questão de ordem já foi apresentada diversas vezes. A base da fundamentação da senadora não produz nenhum resultado prático diante do fato que nós estamos, neste momento, julgando. Primeiro, porque são coisas distintas. Julgar conta ou o parecer do Tribunal de Contas da União está previsto no artigo 71, inciso 1º da Constituição Federal. O impeachment não exige parecer prévio de TCU. Não tem isto. Ou seja, querer misturar conta do gestor com processo de impedimento. São situações totalmente distintas. Não tem como querer vincular. No momento do julgamento anterior do presidente Collor, também não teve vinculação alguma. Tribunal de Contas apresenta as contas e o Congresso Nacional vai julgar. Diferente. Obrigada, presidente. Senhor presidente, eu vou deixar de ler aqui os artigos e fazer a citação das leis que embasam a presente questão de ordem, porque já dirigi a mesa, protocolei a mesa
a presente questão de ordem até para facilitar depois o despacho e a decisão de Vossa Excelência. Mas baseado na Constituição Federal, no regimento interno, senhor presidente, na Lei 1059, é que apresento a presente questão de ordem, que, aliás, temos apresentado em todas as fases deste processo de impeachment, que, como Vossa Excelência sabe, nós temos absoluta certeza que não é um impeachment, porque um processo com forma, entretanto, sem conteúdo. Essa questão de ordem, senhor presidente, ela é da mais extrema gravidade. E a solicitação é para que este pedido de impeachment não continue prosperando e que seja remetido à Comissão de Constituição e Justiça para dar parecer sobre o que aqui levanto, senhor presidente. Essa denúncia contra a senhora presidenta Dilma, ela se refere a itens da prestação de contas da presidente Dilma Rousseff, prestação de contas do ano de 2015, prestação de contas, presidente Lewandowski, que conforme a Constituição Federal, só quem tem capacidade, poder de julgar é o Congresso Nacional. Não é nem o Senado e nem a Câmara separadamente, é o Congresso Nacional, portanto, deputados e senadores juntos, a partir de um critério, um rito também perfeitamente estabelecido pela Constituição Federal.